Hare Krishna, então, boa noite. Então, bom, foi mais como chega nesse... É uma pergunta, mas mais um testemunho, né? Aqui da pessoa que tem um probleminha com o celular, né? E, assim, o uso exagerado do celular, enfim, no final, ela pergunta como a gente pode entender isso, assim, ou seja, como inserir o celular na vida espiritual. Acho que é isso que ela quis perguntar. Bom, chamado Bhagavata, né? Kapila Deva, né, explica para Devahuti. Devahuti era sua mãe, e Kapila Deva é uma encarnação de Krishna, o próprio Krishna. Ele fala, quando ele instrui Devahuti, ele vai falar a respeito de Shankya Yoga, né? Então, na verdade, existe outro Kapila Deva, né, que Kapila Deva como ateísta, né? Mas esse Kapila Deva é um Kapila Deva teísta, e ele fala de Shankya Yoga, e Shankya Yoga Shankya significa contar, né? Literalmente contar, ou também discriminar, né? Ou seja, analisar, mas a palavra mais apropriada, acredito que é contar, né? Então aí, nessas instruções à sua mãe, Kapila Deva, ele vai falar dos elementos, né? Então, ele vai falar dos elementos, dos elementos, né? Dos 25 elementos, né? Bom, não sei se ele fala 20, porque 25, né? Contando o Kala, né? Que é o Mahakala, né? O Kala é um dos elementos, né? Ou seja, o tempo, né? Que tudo destrói, né? Que tudo corrói, Kala. Mas ele vai falar, né? Do ar, né, da terra, do fogo, do éter, né? Ele vai falar dos elementos, né, do ego, né? Da mente, de Buda, da inteligência. Vai falar dos sentidos, dos 5 objetos, dos objetos dos sentidos, né? Os sentidos, os sentidos de ação, né? Os sentidos para obter conhecimento, os objetos dos sentidos, né? Enfim. Ele vai descrever todos esses elementos, né? Porque é muito importante para nós entender, né? Ou seja, qual é o nosso campo, né? O campo de ação, ou seja, onde que nós estamos atuando, né? Então, quando nós pensamos em objetos dos sentidos, né, os vishayas, então eles são muito atrativos para nós, né? E os sentidos, né, eles estão conectados com os objetos dos sentidos, né? E a mente, né, a mente também, ela é considerada, de certa maneira, ela é considerada um sentido, né, a mente, e ela também é considerada a rainha dos sentidos. Por quê? Porque a mente, ela é capaz, né, de se conectar com os objetos dos sentidos, de coletar informações, né, dos objetos dos sentidos e dar uma resposta aos próprios sentidos, né? Então, por isso que a mente é muito poderosa, né? Então, se fala que se você não consegue controlar, né, a mente, você não vai controlar os seus sentidos. Não tem jeito. Você pode, inclusive, estar longe dos objetos dos sentidos, mas a sua mente vai estar meditando nos objetos dos sentidos. O que Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Vishaya vinivartante niraharashaya dehinara sambrajura sopyasya parandrishta nivartate. Então ele fala, né? Enquanto você não experimenta um gosto superior, você vai ficar meditando nos objetos sentidos, mesmo que você esteja afastado, né, dos objetos sentidos. A gente vê isso, por exemplo, quem está fazendo o jejum, quem está agora no mês de Kartika, quem está fazendo alguma restrição alimentar, né, então ele fica cantando japa e pensando, né, o que vai comer quando acabar esse negócio, o que ele vai comer, como vai comer, ou seja, então isso acontece, né, acontece, a gente sabe disso, né? As pessoas, porque você está restringindo os sentidos, né? Quando você restringe os sentidos, você
a tendência da mente é espernear, né? E quando ela esperneia, ela vai te levar, né, para muitas projeções, né? Então eu acredito que aí o celular ele entra numa dessas assim, entre a mente e os objetos dos sentidos, né? Porque ele é muito poderoso, muito atrativo, né, o celular. Hoje em dia realmente ninguém pode viver sem celular, né? Ou pode, a não ser que você queira se isolar, né? Porque tudo, você precisa do celular para tudo, né? Desde aplicativo bancário, compras, pesquisa, e claro, e ele é muito bom, assim, é claro que ele é muito bom, né? Só que o mau uso dele causa um efeito maléfico. E as pessoas, de uma maneira geral, sabem disso. Ou seja, não é só uma pessoa que quer praticar Bhakti Yoga, né? Então, por exemplo, então você vai ver, né, os pais... Imagina o pai, né? Ele querendo controlar o seu filho, né? Como é que ele faz, né? Celular, né? Com o celular você controla a criança, né? Até eu me lembrei aí, né? Quando a gente era criança, o meu irmão, né? Era muito jovem, pequenininho, tinha 2, 3 anos, não sei. E ele tinha um chiqueirinho, eu já contei isso, mas tinha um chiqueirinho, né? Que ele ficava controlado ali, né? Eu não sei se ainda existe, mas era uma maneira de controlar a criancinha, né? Quer mexer em tudo, pegar tudo, a mãe que tem que fazer as coisas, colocar ela no chiqueirinho. Hoje o celular já ajuda, né? Você já coloca o menino no celular, ele fica, né, como meio assim como enfeitiçado ali pelo celular. É uma coisa muito atrativa, né? E além disso, você pode obter muitas informações através do celular. E claro, as informações podem não ser tão boas assim também. Então vai depender o quê? Muito de Buddhi, né? Vai depender muito da discriminação. Como você vai utilizar essa ferramenta, né? Porque você não pode viver sem. Não tem jeito de viver sem. Mas se você vive com, você tem que ter uma medida para fazer isso, né? Então, bom, tem pessoas que falam, não, eu só uso o celular depois, né, das, sei lá, tantas horas. É uma coisa para quem consegue, quem pode fazer isso, tudo bem, né? Quem não pode, não tem como, né? Por exemplo, no meu caso, eu não posso. Assim, bom, eu uso o celular para serviço. Então, para mim é muito importante, né? E eu sou como, assim, às vezes eu me vejo como sei lá, plantão de polícia, né? Ou plantão de bombeiros, né? Assim, você está lá e de repente alguma coisa pode acontecer, né? Tipo assim, não sei quem suicidou, né? Não sei quem não quer morrer, não quer tomar remédio, né? É verdade. Isso não é, são fatos assim que recentes acontecem, né? Não sei quem brigou com não sei quem, e, enfim. E claro, e também as coisas mais assim, não é só coisas ruins que chegam, sejam coisas boas, assim, notícias boas também, né? Isso é a interação que você tem, né? E também se diz que em Kali Yuga, o que acontece em Kali Yuga? Em Kali Yuga, a comunicação, ela é física, é muito física. Já em outras eras, né, a comunicação era telepática. Imagina, o yogi estava lá sentado, né, o sadhu estava sentado, ele, né, conseguia, né, se comunicar com outras pessoas através da mente. Hoje em dia, como Kali Yuga chegou, né, e Kali Yuga as pessoas perdem, né, todas as suas qualidades, né, então ninguém consegue hoje se comunicar através da mente. É possível, sim, é possível você se comunicar com alguém através da mente, mas não vai funcionar muito, né? Então o celular ele vem aí como uma ferramenta muito importante na comunicação, obter informações também, né? Imagina, eu me lembro quando a gente era pequeno, a gente queria muito, né, ter essa coleção da Barça, não sei se alguém aqui é do tempo da Barça. E aí eu lembro, meu pai nunca comprou, mas sempre o vendedor ia lá para vender, nunca comprou. Mas enfim, mas era muito legal, porque a gente ia na casa do amigo que tinha Barça, você olhava sobre um negócio na Europa, uma coisa que acontecia, isso é uma coisa incrível, né? Você abria a barra, falar sobre isso, né? Mas era caro, enfim, uma coisa meio, né? E hoje em dia, com o celular, acho que nem mais vendem Barça, não sei, acho que já acabou. Já acabou essa profissão, vendedor de Barça, né? Porque no celular tem tudo, né? Ou seja, e o Google é como Deus, né? Tudo que você quiser saber,
pode pesquisar no Google que vai ter. Ele sabe tudo. Ele sabe de você, sabe tudo. Ele sabe tudo, né? Tudo que você... E o que não sabe, acho que ele inventa. Então, na realidade, é essa conexão que a gente tem, é uma conexão super física, extremamente física, mecânica, né? Coisa de Kali Yuga, né? Inclusive, quando Arjuna, né, ele salvou, né, esse demônio, como, né? Danava, né? Danava. Então, tinha um demônio, né? Bom, era uma história do Mahabharata, né? Resumindo a história. Era um demônio. Bom, quando eu falo demônio, não é uma pessoa com chifre, rabo, né? É a maneira da escritura falar, mas é uma pessoa assim que os Danavas, assim, são os demônios, no sentido que eles são muito materialistas, assim, né? Tem muitos desejos, assim. E claro, e sempre estão aí, né? Fazendo algo assim que não está muito conectado com a transcendência. Mas claro que eles também tinham uma conexão também com o semideus, né? Ou seja, era sempre assim. E eles viviam numa floresta, né? E o que acontecia? E nessa floresta, ele tinha uma relação assim forte com Indra, né? Não sei porquê, ele tinha uma relação forte com Indra. E Indra é o senhor dos elementares assim, da água, né? Da chuva, né? Essa parte. Porque na natureza, ou seja, na cultura védica, tudo é uma pessoa, como disse César Maharaj, ele fala isso, e realmente é assim. Ou seja, então as nuvens, né, têm a sua personalidade, a chuva tem a sua personalidade, então tudo é regido, controlado, né? Então é como, né? É daí que vem, né, por exemplo, a cultura grega, né, ela pegou muito isso, né? Por exemplo, Thor, né, o deus do trovão, né? Netuno, né, o deus das águas, né? De onde veio isso? Eles não veio da Índia, por quê? Porque os gregos eles tiveram uma conexão muito forte, né, com a Índia, né? Assim, a gente já viu esses dias, né? Por que o termo hindu vem de onde? Vocês viram, né? De onde? De Sindo, né? Ou seja, era um rio que tinha, né? Era um rio, né? Que se chamava Sindo. Mas como os gregos eles não conseguiam pronunciar Sindo, né? Eles falavam rindo, uma coisa assim. Aí ficou, é o povo do Rindo. Aí ficou, daí veio hinduísmo, todos esses termos, eles vêm desse fato histórico, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que tudo tem a sua conexão, né? Tudo tem a sua conexão com os elementos sutis, né? Bom, e esse demônio, né? Bom, esse Danava, né? Danava, ele vivia numa floresta, né? Assim, ele vivia numa floresta e Agni queria devorar a floresta, né? Bom, porque Agni é o fogo, né? Então ele queria devorar a floresta. Só que Indra, então quando Agni tentava devorar a floresta, Indra vinha, né, e jogava água para proteger o seu amigo, né, que era o Mayadanava, né? E aí o que aconteceu? Aí um dia Agni, bom, não sei, ele conversa com Arjuna, né, pede uma bênção para Arjuna e para Krishna, que ele queria devorar a floresta e que impedisse Indra. Então Arjuna conseguiu, né, assim, Arjuna poderoso, né, Arjuna e Krishna junto, Naranarayana, eles conseguiram, né, evitar aí ou seja, que Indra jogou a água, mas eles, mais ou menos assim, né? Indra tentava apagar o fogo, mas afinal eles conseguiram, né, deter o poder de Indra e Agni devorou a floresta. Só que Mayadanava, ele conseguiu escapar e Arjuna o protegeu, né? De alguma maneira Arjuna conseguiu, ele pediu clemência, uma coisa assim, não me lembro muito bem a história, mas eu sei que ele foi protegido. Mas depois disso, né, Mayadanava, ele fala para Arjuna pedir uma bênção, mas Arjuna era um guerreiro, um chato, ele falou assim, não, eu fiz como meu dever, quando alguém pede proteção para mim, eu não preciso de nenhuma bênção, mas ele insistiu muito, enfim. Então ele queria dar a bênção, né, para que Arjuna, ou seja, para que utilizasse, né, os seus poderes, né,
a sua magia, né? Assim, mas Arjuna, mas Krishna alertou para ele, mas isso ou seja, ele queria como utilizar, né, assim, os poderes que ele tinha, né, para construir, né, ele queria construir, era como não me lembro muito bem, mas eu sei que o que Krishna falou, ele não aceita isso, que isso é coisa de Kali Yuga, entendeu? Essas coisas físicas, assim, tudo que é coisa, essas coisas físicas, isso é coisa de Kali Yuga, isso aí não aceita, Krishna fala isso. Então, em Kali Yuga, o que acontece? Em Kali Yuga, nós perdemos a nossa sensibilidade, por isso nós precisamos, né, dessa maquininha aí, que é um computador, que é uma televisão, que você vê jogo, que você faz um monte de coisas, maravilhas com ela, e você fica fascinado com ela. Então, se você não consegue regrar o seu tempo, né, para usar o seu celular, você vai acabar prejudicando o seu bhakti, com certeza, né? E a gente sempre gosta de falar, né, que acha que foi isso que aconteceu quando os Goswamis, né, eles que escreveram, né, o Hari Bhaktivilas, né, Sanatana Goswami, que é o nosso Smriti, né, ou seja, a escritura que deve ser relembrada, né, ele escreveu ela, e aí tem os vários deveres, né, que pode, o que não pode, várias coisas, como você tem que vários deveres assim para os chefes de família, principalmente, né, que é um livro assim mais voltado para os chefes de família. E ali tem a conta de tulas, né? Fala, se você pode cantar numa conta de joias preciosas, aí você consegue tantos benefícios, é bom para isso, coisas assim. Mas se você, para aumentar a sua devoção, você usa a conta de tulas, né? Enfim. E aí fala, né, que a japa tem que sempre estar escondida, e aí qual é a instrução que se dá? Que a instrução que a gente tem é essa, que você tem que usar a sua japa, né? Você tem que colocar a japa e o dedo, já viram, né? Bom, quem não conhece muito, mas o devoto é assim, ele coloca o dedo, né, o indicador, né, para fora, né, do saquinho, né, que tem o seu buraquinho, porque esse dedo é considerado inauspicioso, né? Por quê? Porque é o dedo que aponta, que julga, né? É assim. Então ele fica pro lado de fora, né? Então esse é um dedo que não deve encostar na continha da japa. Tudo bem. Mas também tem um fato que deviam ter pensado, né, no celular que ia chegar, porque você cantando japa já fica mexendo aí no celular e fazendo tudo que você precisa fazer enquanto canta japa. Então, ou seja, isso não é bom. Né? Ou seja, então o que eu quero dizer com esse exemplo é que nós devemos, assim, se você vai cantar japa, se você vai estudar, se você vai fazer algo, né, devocional, deixa o celular de lado. Né? Então, tenta como utilizar bem essa ferramenta, né, assim, não deixar que essa ferramenta te engula, né? Porque a gente vê, né, às vezes assim, muitos devotos, né, cantam japa, né, e estão, né, assim, o tempo todo no celular e vendo aquelas, sei lá, se é pegadinha, não sei, que os caras caem, né? Caiu da cadeira, tá trocando a lâmpada da cadeira, que não sei o que, coisa assim, né? Ou tava andando, escorregou, Então, assim, fica aí, aquilo tem um monte de coisa, você vai passando assim, é como muita coisa. Então, isso é uma coisa assim, uma falta de sinceridade na sua prática, né? Então, ou seja, não é, ou seja, como eu falo, como eu disse, né? Não tem jeito de viver sem um celular, porque Kali Yuga é comunicação física. Antes começou com o quê? Acho que o telégrafo, né? Foi o primeiro, né? Não sei se teve alguma coisa antes do telégrafo, né? Esse é seu tempo, Ramananda, do telégrafo. Meu tempo era um celular que parecia um tijolo. Não sei, mas o telégrafo parece que o telégrafo era o primeiro, né? Bom, a carta, né? Mas depois o telégrafo, acho que foi o mais assim, né? Mais assim. Código Morse, né? Código Morse, que é tipo um telégrafo também, uma coisa assim. Mas depois do telégrafo, aí teve. Bom, depois foi o telefone, né? Imagina o telefone. O bip. Não, mas assim, mas o telefone, né? Imagina, o telefone foi incrível, né? Imagina você falar com a pessoa. Era uma coisa assim incrível. Eu lembro na minha época também.
estou ficando antigo. O telefone, né, valia um carro, né? Era o preço de um carro o telefone. Antes, né? Tinha ações do telefone, uma coisa assim, que pessoas que investiam no telefone, tinham vários, compravam um telefone, ganhavam dinheiro com isso, uma coisa assim. Para você ter uma linha de telefone, você tinha que ficar na fila a noite toda lá, não sei o que, era assim. E de repente vem um celular e de repente, pum, todo mundo tem celular. E nossa vida tudo mudou, não é verdade? Mas agora a gente tem que se adaptar a isso, ou seja, que não podemos deixar que isso nos engula, né? Ou seja, que realmente... Por exemplo, você estava no ponto de ônibus, né? Antes, eu lembro que você estava no ponto de ônibus, né? Aí você ficava olhando para uma pessoa, você está no ponto de ônibus esperando o ônibus, né? Quando você fala, você começa a conversar com qualquer um, puxa, vai chover? Parece que vai, né? Não sei, porque está frio, coisa assim. Quando você não tem nada o que falar, você fala do tempo, geralmente, né? Assim. E assim era, né? Mas hoje em dia ninguém fala mais isso, porque tem um celular, né? Então que ninguém fala com ninguém mais. Todo mundo com um celular assim, é como, sei lá, ninguém existir. Quando todo mundo no ônibus, assim, você senta do lado do cara no ônibus, cara, nenhuma comunicação, né? E mesmo nas famílias, assim, é isso, ou seja, que a pessoa está no celular e acabou. Ou seja, você está aqui, mas a comunicação, né? É como é física, uma coisa assim muito forte, né? É uma coisa que veio, né? E a gente vai, e daqui, sei lá, porque eu me lembro, imagina, foi há 20 anos atrás, mais ou menos, eu entrei num consultório, bom, não estava um dentista, né? Peguei uma revista assim, um dentista. Aí abre assim uma revista aí falando umas projeções, era 20 anos, uns 22, sei lá, 23 anos atrás, falando do celular, né? Que uma pesquisa japonesa. Eles falavam assim, já falava assim, como assim, você vai ter um aparelho, né? Que vai ser um computador, que vai ser uma televisão, que você vai se comunicar lá. Eu olhei nisso, falei, nossa. E aí o pessoal aí nessa reportagem falava, né? Que os computadores iam ficar obsoletos, enfim, tudo. Né? E olha, aconteceu. Né? Ou seja, hoje em dia, né, todo mundo tem um computador na mão, assim, e é a coisa assim, muito democrática também, de certa maneira, ou seja, que a cultura, né, que o conhecimento chegou na mão de todo mundo, agora tem que saber usar. Então, por exemplo, um devoto usa o celular para escutar sons transcendentais, imagina, livros, né, em PDF, até o Kindle, né, tem aí versão celular também, você pode baixar livros, você pode estudar para aula. Vai acabar, hein? Mas assim, no sentido que você pode fazer muitas coisas com o celular, coisas boas, né? Ver fotos de Krishna, né? E também se comunicar com os devotos, ver uma live, tantas coisas. Você senta lá, vê um guru, sei lá, um devoto, né, que vai pregar, você ouve coisas boas, mas também não podemos perder esse nosso lado mais do dia a dia, o lado mais humano, no sentido do lado que você precisa sentir as coisas também, né? Você precisa se relacionar com os demais, você precisa cantar japa sem o celular, né? Ou seja, sem ver besteira no celular, enfim, tudo isso é importante. Bom, então é possível ter celular sim, desde que se souber usar. Né? Bom, Hare Krishna, Hare Bom.